vamos iniciar um conjunto de webinars incluídos na rúbrica do Melting Business. O Melting Business é, ao mesmo tempo, um estimulador do empreendedorismo nas áreas do agroalimentar, do turismo, dos novos negócios do turismo, do território, do agroambiental, e nós pretendemos levar uma mensagem ao sistema escolar, mas também ao sistema de startups e de early stage, para o desenvolvimento empresarial e para a iniciativa empresarial. É um projeto apoiado pelo Estado português e que tem um conjunto extenso de parceiros, seja do sistema financeiro, seja do sistema associativo, seja do sistema do conhecimento e da tecnologia. O nosso primeiro convidado não foi escolhido ao acaso, é um experto, como dizem os espanhóis, por isso um especialista nesta área do agrobusiness, tem dedicado toda a sua vida a esta atividade, uma atividade quer de qualificação e de formação, quer de apoio na gestão e no desenvolvimento empresarial, e por isso não podíamos ter um melhor início do que com o José Martino. Nós costumamos sempre pedir aos nossos convidados, que são normalmente próximos, o José Martino honra-nos também por ser dos órgãos sociais da Agavi, mas pedimos-lhes sempre uma coisa que as pessoas às vezes não gostam, que é que se apresentem a elas próprias, porque ninguém melhor do que elas consegue transmitir o background que já têm e o caminho que já fizeram. E por isso a minha primeira pergunta ao José Martino é: quem é o José Martino e que adesão é que tem a estas temáticas que nós hoje vamos ter aqui? Boa tarde, António, obrigado pelo convite e pelo desafio. Eu sou um apaixonado do mundo rural e em especial da agronomia. Portanto, sou licenciado em agronomia e terminei o meu curso em 1985, quando a agricultura e o mundo rural eram atividades para um bocadinho para dois, se me permitem a expressão. Portanto, só estava na agricultura ou só se dedicava à agricultura quem não precisava ou quem não tinha possibilidade de fazer melhor. Portanto, eu estou na agricultura por paixão e sempre acreditei que os agricultores que são o motor do mundo rural. Acreditei e continuo a acreditar ainda hoje que o caminho é esse e que sem uma agricultura desenvolvida não há desenvolvimento e coesão ao longo de todo o território nacional. No meu percurso trabalhei, portanto, ligado à cultura do kiwi, da actinídea, portanto, que é o nome da árvore do kiwi, desde 1985 até hoje, portanto, já vivi imensas fases à volta desta atividade que na altura era uma novidade e uma inovação. Mais tarde passei a trabalhar, portanto trabalhei para terceiros durante 6 anos e depois durante 8 anos, peço desculpa, e depois passei a trabalhar por conta própria, primeiro como freelancer e depois como consultor empresarial. Portanto, esta é esta empresa que veio no fundo, portanto fez no dia 25 de março o último 30 anos. E o que eu sempre achei é que é possível criar valor na agricultura, no mundo rural, no agroalimentar, desde que se acredite que somos capazes de criar valor e que somos tão bons como os outros e depois trabalhar isso e termos a persistência e a inteligência para esse efeito. Mais recentemente também tenho desenvolvido consultoria em desenvolvimento de regiões de baixa densidade, seja do turismo, do agroalimentar, do marketing territorial, das incubadoras de base rural, dos bancos de terra, dos sistemas alimentares sustentáveis, dos biorrecicláveis, portanto, uma panóplia enorme. Portanto, para vos dar uma ideia, eu tenho mais de 40 colaboradores nas duas empresas, portanto, na Espaço Visual e na Ruris de Desenvolvimento. E continuo a acreditar no desenvolvimento do meu país, ou seja, quem faz o desenvolvimento são as pessoas, e se nós tivermos comportamentos e ações de pessoas de países desenvolvidos, o país será desenvolvido. Portanto, é isto que eu acredito, é isto que eu pratico. Quando comecei a trabalhar sonhei em emigrar, mas depois achei que
que não vale a pena emigrar, tanto podemos ser imigrantes cá dentro, se fizermos o mesmo cá dentro que fazemos lá fora, temos o mesmo sucesso e ganhamos o mesmo dinheiro, assim tínhamos esse comportamento. O que sempre procurei fazer foi montar negócios, ajudar a avançar com associações e, portanto, sempre procurei que houvesse desenvolvimento. E o desenvolvimento é feito com sucesso e insucesso. Portanto, eu não tenho medo do insucesso, faz parte do sucesso. Temos que ter a persistência de aprender com os erros e portanto, com base nestes erros, fazer melhor. Portanto, da minha experiência de novas iniciativas, para vos dar uma ideia, estive ligado e fui o primeiro presidente da direção da Associação Portuguesa de Quibicultores, portanto, estive no lançamento. Fiz 2 mandatos como presidente da direção e depois fiz 2 mandatos como presidente da mesa da Assembleia Geral, portanto só aceito por norma estar 2 mandatos nos cargos relevantes. Entendo que o associativismo não é unipessoal e que é extremamente importante para o desenvolvimento. Normalmente o associativismo que existe em Portugal é unipessoal, porque nós nos demitimos de ser cidadãos de massa crítica e, portanto, estamos nas organizações para acrescentar valor. Também, portanto, além destas atividades, também já fiz sociedades com jovens agricultores, portanto, no lançamento, portanto, também tive experiências de sucesso, experiências de insucesso. O sucesso ou insucesso nos negócios e no empreendedorismo tem a ver com o perfil. Isto é, a primeira coisa que alguém tem de perceber é se tem perfil para ser empreendedor. E a primeira característica para ser empreendedor é se tem capacidade de risco. Isto é, diz o ditado que quem pensa não casa, quem casa não pensa, e portanto quando montamos um negócio, quando lançamos uma organização de âmbito social, pode correr mal. Portanto, temos que planear, temos que acautelar ao máximo que corra bem, mas pode correr mal, e, portanto, e depois quando os problemas aparecem temos que os resolver, e esta é a primeira característica. A segunda característica de um empreendedor é conhecer pessoas. Portanto, eu já tive um caso de um jovem agricultor que de um momento para o outro comprometeu o seu projeto, todo o capital que tinha um fornecedor convenceu a antecipar o dinheiro e depois ficou sem fornecedor e sem dinheiro. E, portanto, quando nós não conhecemos as pessoas e não somos suficientemente inteligentes e acautelados para gerir, portanto, o que pode acontecer é o mesmo que aconteceu a este jovem agricultor, é que ficamos sem dinheiro e sem negócio. Portanto, isto de conhecer as pessoas é muito importante. Normalmente, há 2 grandes tipos de negócios. Há os negócios unipessoais e os negócios de empresas, e, portanto, e depois vai subindo na escala à medida que conseguimos e somos capazes de ser líderes de equipas, de juntar pessoas com capacidade para fazer desenvolver os negócios, e, portanto, há estas 2 grandes características. Os unipessoais, portanto, o negócio é aquela pessoa e vai-se desenvolver enquanto aquela pessoa lá estiver e estiver ativa e conseguir fazer, e muitas vezes à volta ninguém consegue ter sucesso. Portanto, o que eu chamo de empresários eucaliptos, não é? Secam tudo à volta, não aparece nada por baixo. E depois há os empreendedores que conseguem passar a empresários, ou seja, conseguem lançar negócios, fazê-los crescer, ter líderes intermédios, ter equipas a funcionar sob a ação destes líderes, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Da minha experiência, o que acontece é que qualquer coisa que nos dediquemos de novo, normalmente tem 2, 3 fases. A primeira é que nos primeiros anos corre sempre mal. Eu nunca tive nenhuma ação que tivesse desenvolvido de novo que não corresse mal. Portanto, corre mal. Muitas vezes o plano estava mal feito, outras vezes o plano estava bem feito, mas a realidade era outra. E, portanto, quando depois temos o avião no ar, ou seja, quando desenvolvemos a ação e pusemos a nossa cotação social no mercado, portanto, se não queremos ficar mal, temos que resolver os problemas. E a maneira de os resolver é resolver um a um, ou seja, normalmente são processos complexos, e nos processos complexos, ou seja, os resultados aparecem ao fim de vários anos, mas são
o resultado de pequenas ações que fazemos hoje no dia a dia e, portanto, a ação que fazemos hoje, que fizemos melhor que ontem. Portanto, quando chegamos no fim de dia, analisarmos e dissemos, ok, fizemos bem, portanto, amanhã vamos fazer melhor do que hoje. Portanto, quando conseguimos ter esta estratégia, somando os dias, depois passando a semanas, depois passando a meses, depois passando a anos, o resultado do processo complexo aparece e o sucesso aparece. Portanto, quem acredita nisto e pratica, consegue resolver os problemas e fazer avançar. Claro que nós estamos numa sociedade que é muito avessa ao risco, não é? Eu, quando comecei a trabalhar, lembro-me que os meus pais me diziam que era preciso arranjar um emprego no Estado, um emprego na banca, e, portanto, o melhor é trabalhar por conta de terceiros e nunca ter negócios, porque porque ter negócios é uma coisa que nunca dá certo. Portanto, nós estamos numa sociedade muito avessa ao risco. Normalmente, quando alguém falha, tem um estigma na sociedade e, portanto, dificilmente consegue recomeçar. E, portanto, quando alguém falha, pelo menos fica a saber que daquela maneira não funciona e, portanto, já aprendeu alguma coisa e está mais apetrechado para poder recomeçar e para poder ter sucesso mais à frente, o que não é muito fácil na nossa sociedade. Não é fácil porquê? Porque também nós, do ponto de vista cultural, gostamos de nos comparar muito uns com os outros e do ponto de vista médio, também não vivemos bem com o sucesso dos outros. Ou seja, se pudermos praticar o principal desporto nacional, que é dizer mal, e portanto, eu como bom português também o pratico, portanto, se não disser que alguma coisa está mal 4 ou 5 vezes por dia, não estou satisfeito. Portanto, esta coisa do dizermos mal e dizermos que alguém que falhou, portanto, faz parte da nossa cultura. E quem quer ser empreendedor vai ter que saber viver com isto. Tem grandes vantagens, na minha opinião. Pelo menos tem uma independência que somos nós que tomamos as nossas decisões. E é isto que eu transmito aos meus filhos. É assim, nós temos duas maneiras de estar na vida. Ou temos os nossos negócios, as nossas atividades, e somos nós que colocamos os nossos objetivos a nós próprios. E, portanto, também temos imensas responsabilidades, imenso trabalho, imensas preocupações, imensas noites mal dormidas, mas temos uma grande vantagem, que é definirmos o que é que queremos para a nossa vida, que decisões podemos tomar, grandes ou pequenas, e, portanto, isso depende de nós. Ou podemos querer correr menos riscos, ou não termos perfil para não termos perfil para sermos empreendedores, portanto trabalharemos para terceiros, não vem nenhum mal ao mundo nisso, e também há gente com imenso sucesso nisto. Da minha experiência, o empreendedorismo, os negócios e as empresas, para se começarem e ter sucesso, precisam de reunir 3 condições. A primeira delas, e mais importante, na minha opinião, é a liderança, portanto é encontrar alguém que tenha capacidade para gerir aquele empreendimento, aquela empresa, aquele negócio que nos propomos fazer. Portanto, é a liderança, a capacidade para gerir, dentro das características que identifiquei atrás. A segunda é plano, portanto, termos um bom plano de negócios, um bom plano estratégico de negócios ou de ação. E depois a terceira é capital. Normalmente as pessoas estão muito mais focadas destas 3 condições. O que dizem que não fazem, que não são empreendedores, pode ser a condição que é o capital. Na minha opinião, não diria que é a última, mas é perto da última condição. Eu acho que é mais difícil de encontrar a liderança. Estou, por exemplo, ligado a uma empresa que começámos do zero em 2013 e que fatura acima de 12 milhões de euros nos dias 2, com resultados positivos, e o grande sucesso desta empresa é cumprir as 3 condições, ou seja, a liderança, o plano e o dinheiro. Mas a liderança é que fez a diferença. Portanto, isto é, quando temos pessoas com estrutura pessoal e mental para negócios de milhões, os negócios de milhões aparecem. Portanto, depois nós vivemos numa sociedade que se equivoca muito quanto aos seus princípios, quanto às suas ações, quanto às suas maneiras de estar na vida, não é? Eu costumo dizer, por brincadeira e ligado à agricultura, que há muita gente que planta batatas e que quer colher mirtilos. Ou seja, desenvolvem ações de pouco valor ou de valor mais baixo,
e depois querem que o resultado destas ações sejam resultados de valor muito elevado. Isso não existe, isso são equívocos. Portanto, nós vivemos numa sociedade de equívocos, vivemos numa sociedade em que não tem objetivos. Eu desafio alguém que me consiga dizer quais são os objetivos de Portugal a 6 meses, a 1 ano, a 5 e a 10 anos. Portanto, quando não há objetivos, portanto, quando não queremos saber, quando não sabemos para onde vamos, portanto, dificilmente vamos encontrar o caminho, porque qualquer caminho nos serve. E estes equívocos de nos enganarmos, portanto, perante a realidade, faz muito parte da nossa formação. Claro que esta parte do empreendedorismo também tem muito a ver também com as nossas escolas, sobretudo ao nível do básico e do secundário, porque, reparem, ou vamos lá nós, ou são projetos como este, que o António está a promover, que ajudam a levar este conhecimento às escolas, ou então não são os professores que são trabalhadores do Estado, e portanto que uma grande parte deles, 99%, nunca assumiu grandes riscos na vida, e que vão ensinar, no meu caso e à idade que tenho, aos meus filhos o que é ser empreendedor, o que é que são os riscos. E portanto eu sei pela minha experiência própria de casa que se não fosse o meu exemplo, o exemplo da minha esposa, que também é empreendedora, os nossos filhos dificilmente aprenderiam uma cultura de aversão ao risco e, portanto, de praticar fortemente o principal desporto nacional, dizer que isto está mal e que a culpa é dos outros, não é? Portanto, isto é um bocadinho por aqui que as coisas se vão. Muito bem, Hoje, José, vou só interromper para te fazer algumas perguntas, concordando com a maioria das coisas que disseste, revendo-me muito na ideia que tens, quer do movimento associativo, quer da necessidade de skills muito comportamentais, de resiliência e de lidar bem com o insucesso e de insistir e de continuar e de perseverar, concordando com tudo isso, e por isso lembro-me até que nós, e já agora o meu background é um bocadinho ligado à Constituição, vejam lá, em 97, da Academia dos Empreendedores. A Academia dos Empreendedores na altura foi inaugurada pelo Jorge Sampaio, que até nos dizia, pá, a minha ascendência açoriana diz-me que empreender não é bem esta agitação que vocês estão aqui a criar. Empreender é recolhermos-nos, é matutarmos, é pensarmos. Bom, nós na altura queríamos mesmo era agitação, dinâmica, vontade de fazer, e por isso ligamos pouco ao que o Jorge Sampaio disse, mas eu acho que ele se enquadra muito nesta tua ideia do plano que puseste em segundo lugar, não é? Quer dizer, se nos pomos a fazer antes de pensar o que vamos fazer, corremos o risco de andar às voltas da mesa e de não sair nada de lá, não é? E por isso parece-me que concordo contigo que os skills comportamentais são os mais relevantes, mas a primeira pergunta que eu ponho, e também concordo contigo numa outra coisa que seria a segunda pergunta, que é a ausência de uma cultura de risco em Portugal. Eu lembro-me quando fizemos essa Academia dos Empreendedores, fizemos um estudo com a Universidade Católica de Lisboa e chegamos à conclusão que a sociedade portuguesa tinha só 2% dos seus jovens à saída do sistema escolar admitiam a hipótese de ser empresários. E 80% destes 2%, por isso um pouco mais de 1,5%, eram filhos de empresários. Já também para concordar com a cultura que vocês têm em casa e de que os teus filhos beneficiam, mas provavelmente não beneficiam os seus colegas de escola, não é? E por isso, o que é que eu perguntava? Qual é o papel que o conhecimento e a tecnologia podem ter aqui? Por isso, o que é que deveria mudar neste interface entre a escola e a empresa para que um novo conhecimento e uma maior disponibilidade de acesso à tecnologia permitisse que os negócios acelerassem mais rapidamente, beneficiando desse contexto? E segundo, o que fazer para
designadamente ao nível das políticas públicas. Nós estamos à porta de um novo quadro comunitário, que parece que também não chegar, mas o que fazer ao nível das políticas públicas para estimular esta cultura de risco que parece continuar fora do modus vivendi dos portugueses. Por isso deixo-te estas duas perguntas. O conhecimento e a tecnologia são determinantes para os negócios de hoje, não é? Portanto, eu sinto algumas limitações, porque a minha formação enquanto jovem não foi a da tecnologia, portanto o contacto com ela já foi como adulto, e sinto algumas dificuldades a esse nível. Mas sei que o sucesso dos negócios hoje estão muito ligados à tecnologia e ao digital. E porquê? Porque permite um controle de gestão e de processos muito rápido e muito barato. Portanto, nós temos aqui uma dificuldade enorme, que é aplicar a tecnologia correta para ter resultados. E do ponto de vista do que eu noto nas empresas, é que há uma dificuldade grande em obter a tecnologia mais adequada às necessidades. Mas o caminho é por aí, é o caminho que nós temos feito, sobretudo com a geração mais nova agora do meu filho que está a colaborar e a assumir as empresas, e portanto que traz aqui novos conhecimentos, um novo background, uma nova maneira de ver as coisas. O outro aspecto é, na sociedade portuguesa, há uma espécie, eu acho que nós temos alguns mitos na sociedade portuguesa que ainda não os conseguimos desmontar, não é? Há o mito da escola primária, que tem 200 anos, que os problemas estruturais em Portugal se resolvem pela escola. Isto já há 200 anos que se diz o mesmo em Portugal, e portanto os problemas estruturais continuam. Portanto, eu acho, portanto, este é um dos mitos. O outro mito é que as universidades têm todo, o ensino superior tem todo o conhecimento e portanto isso vai resolver tudo. Ok, deveria ser, mas não é assim, ou seja, não é desta maneira. É preciso, na minha perspectiva, é preciso colocar objetivos e depois colocar metodologias e os incentivos serem favoráveis nesse sentido. Isto porquê? Porque o ensino superior vive para ele próprio. Portanto, está nos últimos dias na comunicação social a questão da chamada endogamia no ensino superior, em que os professores que se formam em determinada universidade, escola, instituto, por aí fora, são os professores que lá estão. E, portanto, há universidades em que 99% dos professores, ou 100% dos professores, se foram formados naquela escola. E, portanto, isso não há ganhos com isso, portanto, não há concorrência salutar, e, portanto, há uma academia que se defende a si própria. E depois também, o outro ponto é que é preciso colocar o conhecimento ao serviço dos problemas, isto é, a investigação e desenvolvimento há de muitos tipos. Há a pura, que é necessária para desenvolver conhecimento humano, e depois há a aplicada. E em Portugal o grande problema que nós temos é que nós temos dificuldade em fazer investigação aplicada, isto é, esse deveria ser o principal objetivo, porque o país não tem recursos elevados, eu ia dizer limitados, mas ilimitados ninguém tem, não tem recursos elevados e, portanto, devia privilegiar a investigação aplicada e depois a sua transferência para o terreno. Há alguns casos de sucesso desse conhecimento aplicado, mas também há muitos casos de insucesso porque o conhecimento que existe é um conhecimento que está desfasado da realidade. Eu sou defensor de que se faça benchmarking. Isto é um termo inglês, mas em português isto é muito simples, é espionagem de negócios, de tecnologia, portanto ver o que é que existe lá fora, fazer a sua adaptação inteligente às realidades portuguesas. Foi isso que eu e outros colegas fizemos no Kiwi com muito sucesso, e hoje há aquicultores a ganharem muito dinheiro à custa deste nosso trabalho, que o fizemos também nos pequenos frutos,
e no pistácio. Portanto, nós devemos ir por esse mundo fora, ver o que é que os outros fazem e depois tentar fazer da mesma maneira, adaptando à nossa realidade. E depois, a partir daí, é que nós devemos desenvolver a nossa investigação e, portanto, e sermos práticos. Não é por acaso que o crescimento económico médio do país é muito baixo, e é baixo porque como vos dizia há pouco, não há objetivos, e quando não há objetivos não há caminhos, e depois também não há políticas. Quanto à questão do quadro comunitário, o quadro comunitário, eu sou muito cético, ou seja, sou um cidadão que procura ser massa crítica, escrevo nos jornais intitulando como cidadão lutador pelo desenvolvimento de Portugal, e o que acontece é que as ajudas europeias existem desde 1986 e são equivalentes ao chamado dinheiro de helicóptero, que é, se pegasse naqueles milhões todos, colocasse em notas e passasse um helicóptero por cima dos povoados e distribuísse o dinheiro, o resultado deveria ser mais ou menos igual do ponto de vista do desenvolvimento. Esta é a minha opinião. E, portanto, quando nós, ao fim destes anos todos, achamos que o próximo quadro comunitário é que vai ser, eu não acredito em nada disso. E não acredito em nada disso porque isto está assente em políticas erradas. E a política errada começa nos seus objetivos, que é preciso dar dinheiro a todos. Isto não pode ser. O dinheiro, os incentivos públicos, são dinheiro dos europeus e é dinheiro dos portugueses. E, portanto, tem que haver objetivos que correspondem ao melhor interesse público da média da população, e para se atingir esses objetivos, existem os incentivos financeiros públicos. Dou-vos um exemplo prático. Em Portugal, o déficit alimentar, isto é, entre o valor dos alimentos importados para nós consumirmos, para nós nos alimentarmos bem como país desenvolvido, e o valor dos produtos alimentares produzidos em Portugal aos exportados, o valor é negativo em 3.600 milhões de euros em média. Tem variações para baixo ou para cima, depende se nos anos se produz mais, se a inflação é maior ou menor, mas o que é certo é que nós temos esse déficit estrutural. Como temos o déficit estrutural da energia, mas eu falo deste. E este é um déficit com os pacotes financeiros plurianuais das ajudas públicas à agricultura, deveria ser eliminado, na minha opinião, na pior das hipóteses, no fim de 7 anos, que é um quadro financeiro europeu. E o que acontece é que não é. E não é porquê? Porque as ajudas são dadas de uma forma cega, que correspondem aos interesses de determinados lobbies que estão em determinadas regiões do centro e sul do país e que sempre foram capazes de manipular as regras no sentido do dinheiro lá ir parar. Mas isso não é o interesse público dos portugueses. Reparem, nós estamos em crise, não é? Devido à inflação, 20% a 30% dos portugueses estão em potencial de pobreza. Para mim é revoltante. Não é possível para um país que tem acesso a meios financeiros como nós temos nos últimos 30 anos, do ponto de vista da formação da população que nós temos nos últimos 20 anos, que nunca tivemos na nossa história, do ponto de vista de um modelo de desenvolvimento tecnológico que tem muito a ver connosco, com a nossa capacidade de desenrascar, de construir programas, de construir processos, por aí fora, de lidar com a informática, com línguas, com o turismo, por aí fora. Isto não devia acontecer, não pode acontecer. Agora, isto é o resultado do acaso. Do acaso no aspecto em que, qual é o interesse? O interesse é dar um IVA zero. E um IVA zero representa 450 milhões de euros dos portugueses. Portanto, para mim, reparem, um estrangeiro que venha a Portugal vai às compras e vai ter IVA zero. Uma pessoa que tenha um IRS de 200 mil euros ou de 500 mil euros por ano tem IVA zero, não faz sentido. Estes 450 milhões de euros deviam ser dados diretamente aos portugueses que precisam deles para comer, para pagar a renda.
Nós não nos podemos equivocar sobre as coisas, quer dizer, aí estamos errados, e portanto tem que haver aqui uma cultura do trabalho, do empreendedorismo. Repare, hoje, alguém que seja empresário do ponto de vista do sistema é alguém que não parece ser bem querido, porque o que nos dizem é que nós, empresários, pagamos salários baixos. Eu, em alguns fóruns, já tenho desafiado a dizer que tenho uma cadeira ou duas que posso ceder como responsável empresarial para alguém que venha para pagar mais aos trabalhadores, mas que mantenha a sustentabilidade das empresas. Porque a responsabilidade de alguém que está à frente é cautelar que a empresa sobrevive, consegue corresponder aos seus compromissos na linha do tempo. Portanto, é um bocadinho por aqui. Do ponto de vista das ajudas públicas, eu não acredito que as coisas vão mudar. Claro que o mundo evolui, portanto, isto é uma questão natural. Agora, o que acontece é, nós, na proporção dos que estavam ao mesmo nível de nós na União Europeia, estamos sempre a perder lugares. E, portanto, para mim, isto é a realidade, que estamos mais pobres, é um problema da inflação, e, portanto, isto só se contraria com cada um de nós sendo mais competente na sua função, quer como empresário, quer como responsável intermédio de uma empresa, quer como trabalhador, portanto, sendo mais competente para aquela função ou para as outras novas que aí virão, porque o mercado de trabalho vai se alterar substancialmente, e portanto, cada um fazendo melhor, e o Estado também fazendo melhor, ou seja, o Estado não necessitando de tantos recursos para nos prestar péssimos serviços, e portanto este também é uma barreira muito forte ao nosso desenvolvimento. Voltando para a agricultura tem aqui realidades muito diversas, isto é, nós temos em Portugal 290 mil, mais ou menos, agricultores, temos, eu diria, nem 10% que são empresas. Portanto, há 270 mil agricultores familiares, isto é, a agricultura é uma atividade complementar de um outro rendimento, ou de uma aposentação, de uma reforma, ou de um trabalho por conta de outra, é legítimo. Deveriam ser aproveitados as produções destes agricultores familiares numa lógica de incorporação em mercados locais e, portanto, sobretudo mercados públicos, tanto cantinas escolares, hospitalares, militares, em que o Estado daria uma diferença para que produções pudessem penetrar nesse tipo de consumo. Qual é a vantagem? A vantagem é ambiental. Não andamos a libertar CO2 para transportar os alimentos quando temos alimentos de qualidade à porta e que muitas vezes se perdem. Por outro lado, temos uma agricultura empresarial, uma agricultura que busca a sustentabilidade económica, ambiental e social. Portanto, não é possível ter sustentabilidade ambiental nem sustentabilidade social sem sustentabilidade económica. Esse é um grande problema que existe. Pronto, que a realidade se mudou com esta crise de inflação, porque enquanto antes do Covid e depois desta situação decorrente da guerra, os alimentos eram relativamente baratos. E eram relativamente baratos porque vinham de qualquer parte do mundo, portanto, com um impacto ambiental enorme, com produtividades muito grandes, com economias de escala muito grandes e, portanto, davam valores de custo, de aquisição de alimentos muito, muito baixos. Com a interrupção das cadeias de abastecimento e, mais recentemente, com a subida da energia, tudo isto se alterou e, portanto, se já tínhamos aqui um conjunto de agricultores que tinham algumas dificuldades na sua atividade, portanto, ela passou ainda a ser maior. Para se ganhar dinheiro e, portanto, ter a sustentabilidade económica na agricultura, é preciso cumprir uma de duas condições. Ou ter uma produtividade relativamente elevada, portanto, produtividade é a produção por unidade de área por animal, muito elevada, com custos baixos, portanto, temos uma margem bruta
uma margem bruta que suporta depois todos os outros encargos de amortizar investimentos, de imprevistos, de juros, de questões financeiras por aí fora, ou a outra hipótese é também ser-se produtor e ao mesmo tempo também fazer, portanto, a parte agroindustrial, a embalagem e a colocação no mercado. E, portanto, ao juntar os dois elos, acumula as duas margens das duas atividades, portanto, se chama verticalização na agricultura, portanto, bem, temos negócios de marcas, e, portanto, marcas que têm o seu valor e que conseguem vender com algum valor acrescentado, acima do valor médio de mercado, correspondem a determinada imagem de qualidade e qualidade, e, portanto, e desta maneira, portanto, esta diferença de valor de vender mais caro pode a produção ser mais baixa, que conseguem sustentar. Há aqui agora alguns desafios enormes do ponto de vista ambiental e que a agricultura tem respondido como responde sempre. E porquê? Porque os agricultores estão habituados a ter um negócio que é um negócio muito problemático, porque é céu aberto. Ou seja, ou porque há seca, ou porque há chuva a mais, ou porque há geada, ou porque há vento, ou porque há tempestade. E, portanto, os agricultores estão habituados a viver com problemas e, portanto, sempre que os problemas lhes aparecem, têm que encontrar soluções porque não têm outra maneira de o fazer. E, portanto, hoje levantam-se alguns problemas do ponto de vista da seca, portanto, há cada vez menos precipitação e mais concentrada no tempo, portanto, o que acontece é que é preciso armazenar água para se poder dar água às plantas durante o maior período de tempo possível, primavera e verão ou até todo o ano, também, embora eu lembro que se fala muito em regadio, mas o regadio cobre 20% da superfície agrícola utilizada em Portugal, portanto 80% é sequeiro, portanto vive com a água que cai do céu. Portanto, e estas alterações climáticas estão sobretudo a pôr, ao nível da precipitação, estão sobretudo a pôr problemas na agricultura de sequeiro, em que as culturas não têm água para desenvolver o seu ciclo de forma adequada. Portanto, aqui a questão da água é preponderante, portanto, isto cada vez mais se utilizam novas tecnologias, em que se rega só quando é necessário, em que se mede o que se rega, em que se rega só nas alturas mesmo estritamente necessárias e em função das necessidades, e portanto é aqui onde a agricultura digital, tanto informatizada, mais tem progredido e é mais utilizada no terreno nos dias de hoje. Portanto, este é um ponto. O outro ponto também, sobretudo, decorrente da crise dos aumentos dos custos dos fatores de produção, dos fertilizantes e dos fitofármacos, é também a sua racionalização da utilização. Portanto, passa-se a utilizar menos quando é necessário, porque os custos têm um peso maior e, portanto, aqui também há algumas tecnologias, portanto, a chamada agricultura de precisão, ou seja, nós vamos fertilizar nas partes das parcelas que têm a necessidade daquele nutriente, ou maior quantidade ou menor quantidade, e portanto, essa agricultura de precisão permite fazê-lo. Assim como também nos fitofármacos. Isto é, em função da densidade de vegetação, assim o pulverizador evita maior caudal ou menor caudal de calda, tanto água como o fitofármaco, portanto, também são as tecnologias mais empregos. Claro que tudo isto caminha numa maior digitalização. Há quem defenda que dentro de 10 anos teremos a robotização da mão de obra, portanto, em que teremos mão de obra feita por robôs, mas ainda estamos a discutir um bocadinho no admirável mundo novo. Portanto, nos dias de hoje, temos de recorrer a mão de obra estrangeira, mão de obra que vem trabalhar para Portugal à procura de melhores condições de vida, e temos de perceber, às vezes, o que não é muito percebido pela sociedade urbana, é que a agricultura, como eu disse, é uma indústria, é um trabalho a céu aberto, e, portanto, tem sempre a sua penosidade, ou seja, no inverno, quando temos que podar vinhas, ou podar kiwis, ou podar fruteiras, pode estar frio, muitas vezes está geada ou está neve, mas o trabalho tem que ser feito, porque na agricultura não podemos esperar. Portanto, só temos determinados períodos
temporais do ano para fazer as operações. A poda de inverno só pode ser feita no inverno. A monda da fruta só pode ser feita quando a fruta tem determinado tamanho, até determinado tamanho está em flor. Portanto, a poda verde ou a poda de verão só pode ser feita no verão. Portanto, o que acontece é, se não fizermos naquela época, só podemos fazer passado um ano, ou passado, se for um animal, quando o ciclo se repetir. Portanto, isto é importante, porque às vezes, quando vemos as notícias, parece que as pessoas se esquecem que a agricultura portanto, é uma atividade ao ar livre. Portanto, de inverno há frio e chuva, e no verão há muito calor. Não é? Portanto, eu ainda me lembro de uma só visita que fiz ao Alentejo para visitar uma herdade, para avaliar potencial produtivo, e que naquele dia estavam 42 graus, e que o senhor que me recebeu disse: mas então vocês vêm com 42 graus? E eu disse: amigo, nós temos de vir no dia que marcamos, com as condições que estiver. Temos propriedades agrícolas para ver praticamente todos os dias. Hoje está a 42 graus, daqui por uns meses está a nevar ou está a chover, e portanto nós temos de fazer o trabalho, porque é a nossa vida, é a nossa atividade. Portanto, ir ao terreno, avaliar o potencial produtivo, definir que investimentos, que operações, que culturas lá podem colocar, quais são as operações necessárias para colocar lá aquela atividade, que infraestruturas são necessárias, que dimensionamento. E portanto a tecnologia hoje já nos permite fazer muitas destas coisas à distância, mas ainda não permite tomar todas as decisões sem se percorrer o terreno, sem se fazer o diagnóstico, tal como o médico olhar para o doente. Portanto, estas são as realidades. Claro que os mitos urbanos hoje dá a ideia que os produtos alimentares aparecem nas lojas e nos supermercados, e portanto que não têm de ser produzidos, que não têm uma cadeia agroindustrial, que não têm uma logística de distribuição, tanto por aí fora. Portanto, isto hoje parece um mundo todo fácil, que se carrega numas teclas do telemóvel, e que as coisas vêm parar a casa, não é? Ou acontece como aquele italiano que fez uma encomenda de uma refeição rápida, numa aplicação de refeições rápidas, e quando deu conta, estavam a chegar a casa uma dúzia de agentes de entrega, porque deu o telemóvel ao filho criança para brincar e não fechou a aplicação, e portanto ele fez uma série de encomendas que vieram parar a casa todas na mesma altura, e portanto todas legítimas, todas pagas e por aí fora. Portanto, só para caricaturar um pouco a nossa realidade das coisas fáceis. Agora, tudo isto é aquilo que nós, individual e coletivamente, acreditamos que somos capazes de fazer. Portanto, eu acho que, por exemplo, e o António conhece bem, a questão da vinha e sobretudo do vinho, deu um salto brutal nos últimos 30 anos. Ainda hoje me diziam isso ao almoço, e no restaurante me diziam: hoje não há vinhos em garrafa maus, dizia-me o dono do restaurante. Do ponto de vista médio é verdade, ou seja, o que é que acontece é, nós passamos a acreditar que produzíamos bons vinhos e passamos a trabalhar para fazer bons vinhos. Claro que incorporamos conhecimento da enologia das universidades, conhecimento técnico, científico, experimental, e nós não nos podemos esquecer que uma grande parte da evolução que nós temos do ponto de vista de conhecimento, uma parte vem desta investigação, mas outra parte vem sobretudo da experimentação quando temos um problema. Portanto, ainda há tempos li um livro que uma destas multinacionais tipo Nestlé tinha um problema lá para fazer flocos com determinada consistência, que tinha a ver com os bicos que projetavam os diversos componentes e que depois secavam, não é? E primeiro chamaram os cientistas para resolver o problema, e a solução não apareceu, e portanto depois, como não tinham solução, resolveram chamar os práticos do grupo, ou seja, quem se voluntariou para abordar o problema, e portanto fizeram um grupo e fizeram o que se chama a iteração. O que é a iteração? É desenvolvermos o processo,
analisarmos dentro daquele número de tentativas que fizemos quais são aquelas que tiveram melhores resultados, selecionamos as que tiveram melhores resultados e vamos verificar porquê, e voltamos a fazer a experiência. Portanto, esta é a iteração. Portanto, claro que hoje estamos no domínio da iteração computacional, não é? Ou seja, enquanto nós humanos fazemos umas dezenas, umas centenas, uns milhares de tentativas em determinado tempo, hoje um computador faz iterações em segundos, ou em poucos segundos, em milésimos de segundos. Portanto, isto é uma ideia da capacidade de desenvolvimento tecnológico que nós vamos ter, mas este aspecto prático, ou seja, de nós acreditarmos que somos capazes de ter sucesso, somos capazes de ser tão bons como qualquer outro a nível mundial, é isto que faz a diferença. E, portanto, era esta mensagem que vos queria deixar como empreendedores e como portugueses, é que nós somos tão bons como os outros. Agora falta-nos acreditar e o praticamos e que o fazemos. E, portanto, nós vivemos um bocadinho naquilo que a mim me revolta um pouco e acho um bocadinho caricato, que é, ou nós somos os melhores do mundo ou não prestamos. Isto de ser os melhores do mundo não é nada. Não, peço desculpa, quer dizer, alguém é o melhor do mundo em natação, em remo, em ciclismo, o que seja. Está bem, pronto, aquela pessoa gostou daquilo, mas já repararam a vida que a pessoa leva para ter aquele sucesso? Praticamente dorme, come e passa os dias a praticar aquela atividade. Pronto, a pessoa gosta, acho louvável, mas quer dizer, eu para mim não tem valor nenhum. Não, reparem, é ser uma vida mecânica, não é um desafio, não é um negócio, não é uma empresa em que hoje temos um problema de determinado tipo que temos que resolver, ao longo do dia aparecem mais 3 ou 4 de nível completamente diferente e de índole completamente diferente. Para mim são desafios muito mais interessantes do que passar a vida toda a correr, a remar, a conduzir automóveis. Tudo bem, há lugar para todos, há quem goste, mas parece-me que do ponto de vista da humanidade é um bocadinho caricato. Portanto, isto para dizer que eu acho que nós nem devemos ser os melhores do mundo, nem aqueles que não prestamos. Devemos lutar para sermos bons, dentro daquilo que nós somos, com as nossas condições, com os nossos pontos fortes, com os nossos pontos fracos, mas aí sim, aí esforçarmos como sociedade, como pessoas, e estarmos ao nível dos outros, e portanto não sofremos do síndrome, quer dizer, ou somos os melhores do mundo, ou a seguir falhamos, e não temos cotação. Portanto é um bocadinho por aqui. Não sei se exagerei na dose. Martino, muito obrigado. Eu vou só fazer uma última pergunta para uma resposta muito rápida. Muito obrigado por esta, eu diria, esta lição grande que nos trouxeste aqui, porque tocou um bocadinho em tudo. Eu até ia perguntar ameaças que tu acabaste por falar, oportunidades que tu acabaste por falar, e por isso não vou fazer sublinhados, porque acho que toda a gente percebeu bem a tua mensagem. Só de um ponto de vista também prático, e porque tu és um homem pragmático, os nossos meninos que nos estão a ouvir e que estão desafiados para nos apresentarem ideias de negócio, há um último conselho que lhes queiras dar, tu que estiveste nos kiwis, depois nos frutos vermelhos, depois no pistácio, há aí algum toque de Midas, ou não é isso? Têm que ser eles próprios a conquistar aquilo em que acreditam. É assim, para mim há duas condições básicas que são muito simples, que são sonho e ambição. Portanto, eu acho que nós devemos sonhar e depois acho que devemos ter a ambição de concretizar. Não é preciso muito mais que isto. Muito obrigado, foi um prazer ter aqui o Zé Martino. Nós voltamos neste ciclo do webinars. Agradecemos muito a presença de todos. Espero que tenham aproveitado bem estes ensinamentos de um homem que está há muito tempo a lutar pelo desenvolvimento de uma área importantíssima da nossa sociedade, que é a agricultura. Muito obrigado, Zé Martino. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. Até sempre. Obrigado.